No vídeo de hoje, vou passar para vocês 6 dicas simples, mas muito importantes para quem está iniciando no Flight Simulator 2024. E aí, comandantes? Bem-vindos ao Só Taxiando. Este é o canal de Flight Simulator onde a gente vai explorar juntos a nossa paixão por aviação, de forma descontraída e descomplicada, sem purismo, sem cobranças, no seu tempo, do seu jeito. Então fica com a gente e bora voar? Dica número 1. Tenha um manche. É chato já começar as dicas mandando você gastar dinheiro, né? Mas deixa eu te dar uma notícia não muito boa. Simular voo não é barato. Se você já está com o Flight Simulator rodando, provavelmente já percebeu isso. Não é qualquer computador ou qualquer console que dá conta, e você já deve ter investido uma boa grana até aqui. A boa notícia é que um manche simples está longe de ser o maior investimento que você vai fazer, e a diferença que ele faz na sua experiência é enorme. Voar com teclado ou com joystick do console até dá, mas é bem ruim. Principalmente para quem está começando, um manche de entrada ajuda muito na sua evolução. Aqui vão 3 pontos importantes na hora de escolher. Primeiro, o eixo do leme. Além dos movimentos normais, para frente, para trás, para os lados, alguns manches têm um eixo giratório extra no próprio stick. Isso é essencial. Ele funciona como leme durante o voo e como tiller, o volante do trem de pouso, enquanto você está no solo. E você não vai precisar investir agora em um conjunto de pedais, que costuma ser bem mais caro. O segundo, o eixo de potência. Controlar a potência dos motores com teclado é um pesadelo. A maioria dos manches já vem com um controle deslizante para isso, e faz toda a diferença. Terceiro, quantidade de botões de fácil acesso. Você ainda vai usar o teclado, mas quanto mais comandos você puder configurar no seu manche, melhor. Prefira colocar nos botões do stick aqueles comandos que você usa para manobras e deixe os botões da base para comandos que você usa em momentos mais tranquilos. O que você acha da gente fazer um vídeo curto mostrando como eu configurei os comandos do meu manche? Responda aqui nos comentários. Esse manche que aparece no vídeo é um PXN2113 Pro. Ele pode ser encontrado no Mercado Livre e nos sites chineses entre R$200 e R$300. Tem tudo que eu comentei e, na minha opinião, é uma excelente opção para quem está começando. Lembrando que a PXN não patrocina esse canal, mas poderia. Dica número 2. Faça os treinamentos do Flight Simulator 2024. Quando eu comecei a simular, lá no Flight Simulator 2000, existiam alguns treinamentos de voo, mas eles eram todos em inglês. Naquela época, eu não tinha fluência suficiente para conseguir acompanhar. Hoje, as sessões de treinamento do Flight Simulator 2024 são infinitamente melhores do que aquelas de 25 anos atrás, e estão todas em português. Um instrutor virtual vai literalmente sentar do seu lado e te ensinar desde o básico, passo a passo. Mesmo que você já tenha alguma experiência no mundo da aviação, os treinamentos são uma ótima forma de fixar os conceitos e treinar sua mão no simulador. Ao final de cada fase, você faz um teste prático para avaliar o que aprendeu. Se tirar uma nota C, vai tentando de novo, até conseguir um A. Pode confiar, concluir os treinamentos vai evitar muitas frustrações que você teria se fosse direto para o voo livre. Eu recomendo que você conclua os 2 primeiros módulos, manuseio básico e decolagem e pouso, antes de fazer qualquer outra coisa no simulador. Acredite, vai valer muito a pena se você investir esse tempo. Antes da gente continuar com a próxima dica, aproveita e já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e motiva a gente a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Dica número 3. Entre logo no modo carreira. O modo carreira do Flight Simulator 2024 é uma das novidades mais legais da versão. Ele te desafia a evoluir de forma progressiva, com propósito. Quando você completar os 2 primeiros módulos de treinamento, o manuseio básico e decolagem e pouso, é o momento perfeito para você começar. Você cria um avatar, escolhe um aeroclube para iniciar sua jornada e recebe a orientação de um mentor virtual. A partir daí, tudo gira em torno de certificações e missões. Você vai fazendo testes práticos para ganhar licenças nos diferentes tipos de voo, desde básico até transporte de passageiros, helicóptero, carga, resgate, combate a incêndio, entre outros. Essas certificações não são só para trocar de avião, elas desbloqueiam missões cada vez mais avançadas e desafiadoras.
O sistema de progressão te motiva o tempo todo. Mais missões, mais certificações, mais reputação e até a chance de abrir sua própria empresa aérea. As missões são renovadas diariamente e simulam situações reais de voo, com planejamento, walk-around, checagens, voos VFR e FR, tudo com propósito claro. A melhor parte é que você não está voando de forma aleatória. Cada missão tem um objetivo, uma recompensa e te ajuda a evoluir como um piloto virtual. E se você quiser ver vídeos com gameplay dessas missões no modo carreira, comenta aqui. Se tiver bastante gente pedindo, eu vou trazer essas missões aqui para o canal. Dica número 4. Conheça o avião que você vai pilotar. Antes de sair voando, vale a pena dedicar alguns minutos para entender melhor a aeronave que você escolheu. Ter informações básicas como as velocidades de rotate, stall e cruzeiro ajuda muito a evitar erros bobos em pousos e decolagens. Cada avião tem configurações diferentes de flap, com velocidades e usos ideais para cada situação. Isso também evita cometer erros bobos. Também é importante conhecer a altitude operacional da aeronave. Se o teto dela for 12 mil pés, não adianta planejar um voo a 20 mil. Algumas dessas informações você encontra no próprio simulador, na aba Aeronave do UFB. Ali dá, por exemplo, para usar uma calculadora de pouso e decolagem, com base em pista, altitude e condições do dia. Mas nem tudo está disponível lá. Por isso, vale a pena pesquisar na internet. Um site que eu recomendo é o airliners.net. Ele tem uma base de dados enorme com fichas técnicas de diversas aeronaves, mas tem outros sites que você pode pesquisar. Entender o que seu avião pode e o que ele não pode fazer vai deixar seus voos muito mais seguros e realistas. Dica número 5. Não tenha vergonha de usar as assistências. O Flight Simulator 2024 oferece várias assistências que podem ser valiosas para quem está começando. Simular em modo realista total pode parecer desafiador e empolgante, mas a verdade é que isso pode gerar muita frustração no início. Recursos como leme automático, manche assistido e compensador automático ajudam bastante a pegar o jeito dos controles, principalmente até você conseguir fazer um voo reto e nivelado sem esforço. As assistências visuais também são grandes aliadas. A trajetória de voo, por exemplo, é essencial para te ajudar nos pousos visuais, até você sentir confiança para desligar. Uma dica é configurar um botão no seu manche para ativar e desativar as assistências visuais, quando você quiser. Aí é só usar quando você realmente precisar. E olha, não tem problema nenhum em usar o Ctrl E para ligar os motores. Conseguir ligar o avião e iniciar do zero é legal, mas nesse começo tem muita coisa mais importante para você aprender do que decorar a sequência de partida do motor do avião X. Use as assistências sem culpa, elas estão aí para isso, para te ajudar a curtir o simulador, aprender no seu ritmo e ir desligando as ajudas aos poucos, conforme for evoluindo. Se você quiser um vídeo curto explicando quais assistências valem mais a pena deixar ativadas no começo, comenta aqui. Posso fazer isso em um short bem direto ao ponto. Dica número 6. Evite pular direto para o Boeing. Eu sei, é tentador. Muita gente, quando entra no simulador pela primeira vez, já quer logo pilotar um Boeing. E eu coloco aqui o Boeing, entre aspas mesmo, porque para muita gente qualquer jato de linha aérea é um Boeing, mesmo que seja Boeing da Airbus ou um Boeing da Embraer. Mas esses aviões, eles são os mais difíceis de controlar. Eles têm mais sistemas, mais peso, mais potência e exigem muito mais do piloto, até no simulador. O ideal é ir subindo degrau por degrau. Depois que você dominar bem o Cessna 172, aquele dos treinamentos, passe para algo um pouco maior, como um turbo-hélice, por exemplo. Em seguida, vá para um jato executivo. Essa progressão faz toda a diferença. Uma ótima forma de seguir essa escadinha é acompanhar os certificados lá do modo carreira. O jogo já propõe esse avanço de forma natural e te ajuda a evoluir com muito menos frustração. Quando você chegar no seu Boeing, você vai estar realmente pronto para curtir essa experiência como ela deve ser. Essas foram as dicas que eu preparei para você que está começando agora no Flight Simulator 2024. Me conta aqui nos comentários, qual dessas dicas mais te ajudou? Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e a gente fica por aqui, só taxiando. Até a próxima decolagem.